Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, a violência urbana. E sobre isso eu converso hoje com Cláudio Aguiar, que é professor universitário. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo. Tudo bom, Roberta? Obrigado pela oportunidade. Falar sobre um assunto importante, triste e sério que você vivenciou no dia 3 de fevereiro, quando a sua esposa sofreu um assalto, é isso? Sim, ela sofreu um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Né? Um grupo, 3 pessoas, acompanharam ela na saída do banco ao longo de 20 quilômetros e para poder tirar R$ 2.900 dela, deram 3 tiros nela, um tiro no peito e 2 tiros na barriga. É um caso, né, Cláudio, que o Brasil inteiro tem acompanhado. Aconteceu no Guarujá, no dia 3, e a gente vai ter agora um retrato, como é que está essa situação. Nessa última semana, o último suspeito do assassinato foi preso, é isso? Sim, foi preso o Marcelo Macaco, ele é o proprietário do carro, o carro tem o nome da esposa dele, o proprietário é o fornecedor da arma, do qual o Carlos utilizou para poder atirar na minha esposa, e é o único que não aparecia, né, nas imagens. Quando aconteceu, quando a minha esposa ela faleceu, nós tínhamos que buscar imagens para poder entender o que aconteceu. E através disso, na família nós temos aplicativos no celular que um sabe onde o outro está. Então chegou em casa, chegou no trabalho, onde anda. Então através desse aplicativo nós conseguimos levantar toda a rota que a Virgínia fez. E aí nós descobrimos, já sabíamos que ela estava no banco, só que nós não sabíamos a hora que ela chegou no banco, onde ela passou antes, quais são as ruas que ela pegou. Esse aplicativo demonstrou. Com esse aplicativo e com as horas, nós começamos a pedir as imagens. E através dessas imagens, nós conseguimos achar o segundo. O primeiro que efetuou os disparos, o meu próprio sogro, na hora que ele escutou os disparos, ele desceu e foi na porta da empresa, minha esposa tinha uma esmalteria, e ele desceu e segurou a pessoa, né? O cara que efetuou o disparo, segurou e foi preso ali na hora. O segundo, nós conseguimos através de imagens que nós pegamos no entorno do banco. E o que me assustou foi que esse cidadão, né, o de apelido Gordo, ele chegou junto com a minha esposa e ele saiu junto com a minha esposa. E a minha esposa ela fez o saque na boca do caixa. Em depoimento, ele disse que foi aleatório. Ele fala, o que ele entende como possível vítima? Se a pessoa vai sacar pouco dinheiro, ela vai no caixa eletrônico. Se a pessoa vai pagar uma conta, ela faz no caixa eletrônico. Agora, se a pessoa foi para aquele local privado do banco, aquele local fechado, eles entendem que já é uma pessoa que tem dinheiro. Então, ele diz que pelo fato de ela ter ido naquele local, ela ia fazer um saque. Por conta disso, ele a seguiu. E aí eu coloquei esse vídeo nas redes sociais e foi muito positivo, porque muitas pessoas vieram a colaborar. No total, deram quase 60 vídeos, porque pelo aplicativo eu sei onde ela passou, a hora. Então, eu falei, nessa avenida ela foi dessa hora a esse minuto até essa hora, esse minuto. E as pessoas foram fornecendo essas imagens essas que conseguiram achar outros elementos e conseguiram ajudar a polícia. Então, o doutor Marco Antônio, que é o delegado titular da cidade, tem feito um grande trabalho para poder investigar, achar. A Polícia Militar também fez um grande trabalho, a Polícia Ambiental deu um apoio também, fez um grande trabalho. Mas a população, de forma geral, contribuiu muito, porque esses vídeos demonstraram que eles estavam seguindo a minha esposa ao longo de 20 quilômetros e não apresentava esse terceiro elemento, porque ele só ficava dentro do carro. Só para a gente refazer, então, ela foi para o banco e aí tinha um dos suspeitos já estava ali, chegou junto com ela. Chegou junto com ela. Ela retirou o dinheiro do banco e ele segue ela. Ele segue ela. Ela sai da agência, ele anda em direção a ela, ele ficou do lado de fora, debaixo de um totem, por falta de sorte dele, tomara que nenhum bandido nunca tenha sorte, debaixo desse totem tinha uma câmera, e a câmera pegou o rosto dele o tempo inteiro, o empresário camuflou a câmera, acho que era por isso que ele sentiu a vontade em ficar ali, e aí ele estava no telefone. Ela começou a sair do banco, ele foi em direção a ela. Ele entrou no banco, ele ficou 5 segundos no banco e ela deu ré, ela saiu. Ele saiu atrás dela na calçada, um outro carro veio e ele embarcou no carro, um Fox chumbo, 2 portas, e esse carro andou, percorreu atrás da minha esposa junto com a moto. O atirador não estava dentro do carro, estava com uma moto,
durante 20 quilômetros. A imagem mostra todo o percurso. Era o carro da minha esposa, mais um carro atrás, o Fox e a moto, ou a moto e o Fox. Do que você está falando, ela não foi uma vítima escolhida na hora, então? Ele já estava de olho nela antes? Para mim, pode dizer isso? Não? Eu tenho essa sensação porque eles chegaram juntos e na reta final da viagem, o comércio da minha esposa fica numa quadra, né? No meio da quadra, e minha esposa, ela virou para a esquerda para poder fazer o contorno da quadra, para poder pegar a mão. E o carro que estava seguindo ela continuou reto e pegou na contramão de frente com ela, que era o carro. Então ela virou para cá, ele virou para cá numa quadra seguinte. Então, dentro de uma perseguição, não consigo imaginar como é que ele saberia qual o local, mas a equipe do Dr. Marco Antônio, que está fazendo essa investigação, vai apurar o que houve e o que não houve. A moto segue ela o tempo inteiro. E ela deixa o carro, sai do carro, ela não entra no estabelecimento. Isso era 4 horas da tarde, ela ia almoçar, porque ela teve um dia corrido, porque o nosso filho do meio, ele passou em engenharia numa universidade federal em Alegrete. E a Virgínia tinha uma viagem no dia seguinte para lá. Ela ia para Alegrete fazer a matrícula dele. Eu estava em Belo Horizonte, a trabalho. E o cara foi lá e fez, e o carro continua ali. Então, esse carro estava fazendo apoio. As imagens mostram o carro, inclusive, saindo. Então, a Virgínia toma os tiros ali entre 16h10, 16h13, e o carro passa às 16h15 naquele caminho. Então, como esposo, eu fico muito incomodado de saber como é que eles sabiam onde ela chegaria, como é que eles chegaram juntos. Mas em depoimento eles dizem que não, que foi aleatório, mas eu acho que o único que nós temos certeza que não vai contar a verdade são os bandidos, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o caso Virgínia Ferraz. Eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é violência urbana e eu converso com o Cláudio Aguiar, que é professor universitário. Cláudio, a gente está falando sobre o caso da sua esposa, Virgínia Ferraz. O senhor teve alguma participação nessas prisões dos suspeitos? Os 3 já foram presos? Os 3 já foram presos. A minha participação foi mobilização popular. A polícia fez todas as prisões, a polícia fez toda a investigação, a polícia trabalhou bastante, mas a participação foi no sentido de poder colaborar com as imagens que pudessem provar. E a sorte foi que realmente os comerciantes da região, eles se sensibilizaram, enviaram as imagens a ponto até de muitos deles entenderem como é que faz para editar. Tem um rapaz em particular, não sei o nome dele, mas ele é um japonês, que ele pegou essa quadra que eu não peguei, eu coloquei o meu telefone no Facebook, as pessoas me mandavam muito por ali. Ele falou, olha, peguei aqui um tutorial, aprendi a editar, peguei as imagens que você ainda não tem, estou te mandando as imagens aí para você poder entender a hora, o momento. Foi essas imagens dele que demonstram que houve o desvio, que vai enriquecer a investigação. Todas as imagens em baixa resolução, as pessoas colocam câmeras, mas não tem alta resolução. Um comércio em particular tinha uma câmera de alta resolução que nos possibilitou fazer a perícia e provar qual é a placa do carro, porque como o carro passa na avenida e as câmeras estão lateral, nenhuma câmera pegava. Aquela câmera de alta resolução foi lá e pegou aquela placa e foram muitas denúncias, pessoas que foram roubadas pelo mesmo grupo, e não conseguiu provar porque viu, reconhece, mas faltou aquela prova, faltou aquela imagem, faltou aquela foto. Então, a minha participação foi de poder colocar nas redes sociais e dar publicidade para isso, de forma que a polícia tivesse mais um apoio para poder prender, e ocorreu. Prendeu o primeiro na hora, o segundo foi denunciado, foi preso 2 dias depois, o terceiro foi denunciado, foi preso 4 dias depois, quando a Virgínia completou uma semana, estavam todos presos, mais de 60 vídeos enviados, mais de 20 denúncias feitas de localização, as fotos. Então, foi feito um trabalho nesse sentido que eu acho que colaborou bastante com a Polícia Civil e com a Polícia Militar para poder chegar nesse resultado. Que eu acho que deveria servir também, Roberta, de exemplo para os demais casos. Às vezes as pessoas morrem, 2 dias depois, ninguém nem mais lembra que a pessoa morreu, a dor fica com a família. Então, eu recebi um apoio tão grande das pessoas para poder ajudar a encontrar, que toda vez que eu recebi um vídeo novo, eu me sentia feliz de poder chegar na delegacia e entregar esse vídeo. Por que você acha, Cláudio, que isso aconteceu? Porque você é uma pessoa conhecida ou porque você expôs o fato? Eu acho porque eu expus o fato.
ser uma pessoa conhecida não me ajudou nesse sentido, porque muitas pessoas, até na rede social, a gente fica triste com isso. Prendeu todo mundo em uma semana porque você é uma pessoa conhecida. Não foi, os apoios não vieram dessa forma, né? Os apoios vieram através do Facebook. Eu tenho uma emissora de TV, por exemplo, que a gente poderia estar ali o tempo todo. Eu dei a matéria na medida que deu, nos demais meios, a gente não reforçou por isso. Agora, por exemplo, que eu acompanho todos os dias. Em depoimento, esse terceiro suspeito, que não aparece a imagem dele, porque o primeiro suspeito ele foi preso em flagrante. O segundo suspeito aparece a imagem, o cara que efetuou os disparos reconhece ele e fala que estavam juntos. O terceiro elemento, que é o patrocinador de tudo isso, que é o proprietário intelectual da ação, este em particular, ninguém entrega ele. Todo mundo foi lá, todo mundo tem medo dele, porque ele é patrocinador, é o dono da arma, é o dono do carro. A gente conseguiu provar que ele era o dono do carro e tudo mais. No depoimento dele, ele diz que ele teve uma cirurgia no dia 1/11/2018, onde ele tem, inclusive, laudo médico, constatação médica, que ele não pode dirigir carros que não sejam carros automáticos. Porque ele... No caso, esse Fox não é automático. Não é automático, é um Fox simples, 2 portas, então é um carro básico. Então, ele não poderia estar dirigindo aquele carro, e é o álibi dele. Ele colocou no depoimento dele, olha, eu não posso ser a pessoa que estava lá, porque está aqui, ó. Quem disse que eu não posso estar lá é o médico, não sou eu. Então, ele vai lá e coloca isso. E aquilo me indignou muito, porque era assim, ele já foi preso, inclusive com o segundo participante, que estava na fora do banco, eles já foram presos juntos por porte ilegal de arma. Então, vê que eles já estão sempre ali nessa atividade criminosa. E aí eu fiz uma publicação sobre essa minha indignação sobre isso, né? Pô, como é que isso acontece e tudo mais? E a polícia já tinha feito a apreensão da imagem dele dirigindo o próprio Fox. Então, foi feita uma investigação dentro da família, eles conseguiram pegar, nas averiguações, conseguiram pegar um celular, e nesse celular tinha uma imagem dele no dia 1º de janeiro de 2020, dirigindo o mesmo carro que ele utilizou para poder fazer o latrocínio e gerar a morte da minha esposa. Ou seja, contrariando o laudo médico. Contrariando todo o embasamento, o laudo médico, tudo aquilo que ele coloca como base. E no momento que ele foi preso, ele ainda pegou 2 amuletas, colocou as 2 amuletas debaixo uma de cada braço, né, com uma lentidão enorme para poder chegar até a viatura. Mas não é verdade, ele dirige carro sim, inclusive ele estava dirigindo aquele mesmo carro, que ainda é pior contra ele, porque ele poderia dizer, não, mas aquele carro que eu apareci dirigindo era automático, não, mas aquele Fox em particular, não, na imagem aparece o câmbio, aparece o painel, aparece a lateral do carro, então a polícia conseguiu ainda captar essa imagem. Ele já foi preso em 2013, 2018, 2019 e agora 2020 eles matam a minha esposa. Então você vê que são 4 crimes em sequência. Começou lá em 2013, depois 18 ele fez mal para alguém, 19 e 2020. Isso quando ele foi encontrado, né? Outras denúncias apontam que no dia seguinte, após a morte da minha esposa, já estavam fazendo porta de banco de novo com outras pessoas. Então a gente fica muito assim, triste de ver que existiria a possibilidade, sim, de ele sair pela porta da frente da delegacia. Por mais que você tenha o carro, mas existiria sim, porque ele vai utilizar de uma outra forma. E existiu também alguém lá que teve o trabalho de investigar, que foi o Marco Antônio, que foi a Polícia Militar. O Marco Antônio investigou, a Polícia Militar executou as orientações da Polícia Civil, onde achou o vídeo com o mesmo carro. Então, o álibi que ele plantou lá, a mentira que ele contou, ela se encerra ali. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouco mais sobre violência urbana e o caso Virgínia Ferraz. Eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é violência urbana e sobre isso eu converso com Cláudio Aguiar, que é professor universitário. Cláudio, a gente está falando sobre o caso da sua esposa, Virgínia Ferraz, que foi assassinada no dia 3 de fevereiro. Você acredita que isso foi um crime premeditado ou simplesmente uma saidinha de banco? A quantidade de informação que os bandidos eles possuíam, a hora que ela chegaria no banco, o momento do local onde ela estaria, me faz acreditar que a investigação deveria ir para o caminho do premeditado, no sentido de poder pegar os telefones
dos bandidos e certamente alguns deles devem ter, não, eu não vou ser preso, vou usar meu celular mesmo. Outros, talvez mais esperto, não vou levar o celular, porque imagina, uma pessoa que foi presa 4 vezes, ela deve saber pelo menos como é que a polícia pensa. Sim. E nesse momento, não vai fazer isso. E fazer a quebra desses sigilos telefônicos para tentar descobrir com quem falou, de que forma falou, para poder chegar nessa informação. Eu como, assim, sentimento de esposo, alguém deu a informação de que ela faria o saque, gerou uma expectativa, olha, o filho dela vai viajar, ela vai ter que mobiliar a casa lá para o filho dela poder morar, porque a faculdade do Lucas ia ser lá em Alegrete e seria em período integral, então ele teria que ter um apartamentinho para ele poder... E ela estava muito preocupada com isso, geladeira, ela estava fazendo, pô, se eu alugar uma geladeira, eu compro uma geladeira, estava fazendo conta sobre isso. E então, eu tenho esse receio. A Virgínia também tinha uma segunda atividade, a Virgínia fazia importação e exportação de cavalos. E ela trabalhava com muita gente importante, ela trabalhava com o Doda fez uma homenagem linda para ela. E no Brasil, uma das pessoas mais importantes que mexe com cavalos. Ela fazia uma série de trabalhos para muitas empresas, pessoas que tinham cavalos. Mas não era assim, não mexia em dinheiro, não tinha grandes valores. Então, ela tinha R$ 2.900, ela pegou um pouquinho aqui, tinha que pagar alguma coisa para algum funcionário. Ela tinha um voo no outro dia de manhã para poder ir para Alegrete. Então, eu acho que essa informação, e ainda mais eles terem utilizado caminhos diferentes para poder chegar no mesmo local, me dá a sensação de que a investigação pós-prisão e pós-confirmação dos 3 dentro da cena do crime, que para mim já está mais do que claro, uma vez que um foi preso em flagrante, o primeiro dá o segundo está nas imagens, o terceiro é dono do carro e está dando um álibi falso, então se ele não tivesse nada a esconder, não precisaria estar dando um álibi falso. Você acredita que tenha mais algum envolvido ou só os 3? O Banco Bradesco, que é o banco onde ocorreu, ele demora um pouco mais para ceder as imagens, porque a central de imagem do Banco Bradesco fica numa central em São Paulo. Então, sempre eles entregam as imagens, não existe problema com isso. Aqui existe mais problemas porque são muitas agências. A única imagem que falta é a do Banco Bradesco, para descobrir se tinha alguém com um telefone dentro do Banco Bradesco, porque minha esposa realmente saiu lá de dentro do banco. Agora, o segundo elemento, ele estava no telefone o tempo inteiro. Ele não largou o telefone nem um minuto. Né? A Virgínia saiu junto com ele. Então, quando ela saiu, ele saiu de onde ele estava abrigado da chuva, ele saiu na chuva e ele trombou ela na porta ali do banco. Então, ele tinha informação, ela está saindo. Então, assim, tem alguma coisa aí que eu acho que tinha que ser visto na questão de telefonia. Né? Na telefonia tinha que ser feita uma discussão séria sobre isso, para poder discutir por que as pessoas conseguiram chegar até ela. E quem gerou essa sensação falsa de que ela teria dinheiro. Né? Porque... E a arma utilizada, te dá alguma informação? A arma utilizada, isso me tira do peso de achar que foi alguma coisa de caráter pessoal, porque era uma arma para assustar mesmo, era um 22, né? Muitas pessoas falam, não, mas o 22 é uma arma altamente letal, porque a munição do 22 gera... Mas, em regra, não deve acontecer em forma nenhuma. Mas, em regra, lá nos anos 80, o 22 era utilizado para poder matar passarinho, né? Então, é uma arma pequena, depois veio o 32, depois teve a evolução, veio para o 38, 380. Então, nós estamos falando da primeira arma. Né? Quando se utilizava a garruncha, lá em 1970, a munição já era de 22. Então, assim, se fosse uma questão de caráter pessoal, eu não acreditaria que seja 22. Né? Guarujá é uma cidade que tem muita violência, muitas pessoas morreram no Guarujá em questões políticas. Tivemos o Ricardo Joaquim, tivemos o caso do Romazini, por exemplo, e são 380, 9 milímetros, 38, o ladrão que estava utilizando a arma e munição velha ainda, porque 2 das munições, graças a Deus, falhou, motivo pelo qual meu sogro ainda está vivo. Ela reagiu? Ela tirou o dinheiro da bolsa e deu o dinheiro para ele. E ele queria a bolsa e ela caiu. Quando ela caiu, ele puxou a bolsa com ela caída. Entre se apoiar e tirar o braço para ele poder puxar a bolsa, ela se apoiou. E ele efetuou 3 tiros nela. No depoimento dele, ele falou assim, eu atirei no braço dela,
porque ele falou que ele queria ferir o braço, que a intenção dele era... Não era matar, então. Não era matar, era furar os braços. Mas ele errou muito longe, né? Porque pegou 2 na barriga e 1 no peito dela. Né? Então, eu tenho esse desejo ainda e eu tenho certeza que a equipe da Polícia Civil vai fazer essa investigação no sentido da quebra dos sigilos telefônicos de algumas pessoas, o rastreamento desses telefones, a triangulação desses telefones para poder chegar nesse quarto elemento. E quando o Banco Bradesco der a imagem interna, a gente vai chegar nesse resultado, que vai ser o vídeo de número 61. Então, esse vídeo do Banco do Bradesco vai dizer que tinha alguém lá dentro. Ok. Cláudio, muito obrigada pelas suas informações. Força nesse momento. Obrigado, Roberta. Agradeço à Band e a todos que colaboraram com as investigações. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.